Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Helena, faço parte da Juventude Ave Luz e hoje estamos aqui com o Eduardo, trabalhador da casa, mais conhecido como presidente, e hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ele. A primeira pergunta é: o que significa recomeçar na doutrina espírita? Na doutrina espírita, recomeçar significa uma nova oportunidade da gente enfrentar as provas, as dificuldades, mas de uma maneira diferente. Com o olho no futuro, com o olho da gente fazer aquilo que não nos trouxe alegria e felicidade de uma maneira diferente. De uma maneira onde haja mais o respeito àquilo que nos ensinou o nosso Mestre Jesus, àquilo que diz a doutrina que nos leva à felicidade. Recomeçar é uma nova oportunidade. Não precisa ser só quando vira o ano, não. Pode ser em qualquer momento do nosso dia. Mas nós somos criaturas que nós gostamos de ciclos. Então a gente gosta de associar o recomeço ao nascer do sol, o recomeço ao nascer do ano, o recomeço ao nascer da tarde, o recomeço ao nascer de alguma coisa. Mas isso é apenas uma simbologia. A gente pode recomeçar qualquer instante. Basta a gente decidir que quer fazer diferente. Como a reencarnação é vista na doutrina espírita em relação aos recomeços? A reencarnação ela é um recomeço importante, porque a reencarnação ela não apaga a história do espírito, mas ela leva o espírito à condição de infância. E isso é muito importante. A infância é uma fase transformadora para a vida do espírito. É uma fase de maior abertura a novos conceitos, é uma fase de maior abertura a novas formas de se fazer aquilo que o espírito vinha fazendo de maneira diferente. É o que a gente chama de educação. A infância é a oportunidade da reeducação do espírito. Por isso que os lares são instituições importantíssimas, fundamentais, não só para as sociedades, mas para a evolução dos espíritos. É no lar onde o espírito não se educa, mas é no lar onde o espírito se reeduca. Qual é o papel da autorreflexão e da introspecção nos recomeços? Nos conhecer. Como é que a gente sabe o que a gente está fazendo de errado se a gente não se conhece? Como é que a gente sabe como que a gente vai reagir a uma dificuldade? Como que a gente vai reagir a uma agressão? Não precisa ser agressão física. Como é que a gente sabe como a gente vai reagir a uma agressão verbal? Como é que a gente sabe como a gente vai reagir se formos vítimas de um preconceito, por qualquer motivo? Qualquer motivo é motivo para um preconceito, mas o preconceito não é nosso, é do outro. Mas como que a gente reage a isso? Então a gente precisa se conhecer. Se a gente não se conhecer, a gente não sabe o que quer mudar. Quando a gente vai fazer um plano de reforma na casa, primeiro a gente precisa olhar os ambientes para ver como os ambientes estão, para a partir daí a gente planejar uma reforma. É saber o que cabe, o que não cabe, o que tira e o que fica. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Como a doutrina espírita vê a mudança e a transformação? A doutrina espírita vê a mudança e a transformação como uma lei natural do progresso dos espíritos. Eu acho isso assim, é um ponto muito atraente da doutrina, o fato de todos nós espíritos termos sido criados por Deus da mesma maneira. Diz ali na doutrina, simples e ignorantes. Ignorantes em que sentido? Sem conhecimento. Todos os espíritos foram criados iguais, sem conhecimento. E como que se atinge, como diz na própria doutrina, que o espírito ele está destinado a ser perfeito, como que se sai do estado de ignorância, de falta de conhecimento, ao estado de conhecimento da felicidade, conhecimento das coisas, que é a perfeição. É através das transformações. Sem transformação, nada muda. Se nada muda, tudo permanece no estado como estava originalmente. Ou seja, por isso que muitas vezes nós continuamos simples e ignorantes, porque nós não estamos ainda abertos e não estamos colocando em prática. Entender o que tem que ser feito é uma coisa, fazer é outra, muito diferente. Por isso que quando a juventude que está assistindo, principalmente, você pega ali teu livro lá para estudar, primeiro vem a teoria, não vem? Depois da teoria vem o quê? Dentro de cada capítulo. Terminou o capítulo ali da história do Brasil, estudou a teoria, depois vem o quê? Vem os exercícios. Se a gente não exercitar...
Se a gente não exercitar, a teoria ela vai embora, ela vai virar poeira, precisa exercitar. Ué, se faz isso em todos os livros da escola, por que a gente não faz isso no livro da nossa vida? Não basta saber o que Jesus disse, o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus mostrou, o que Jesus disse que era para fazer. Não basta. Não basta. Vai ser o teórico. Mas como espírito, sinto muito a franqueza e a honestidade. Continua simples e ignorante. Última pergunta. Qual é o papel do amor e da compaixão na evolução espiritual? É o combustível. O amor é o combustível. A evolução espiritual é o veículo. É o que a gente quer andar nesse veículo. A gente quer evoluir, a gente quer ir para frente. Mas para isso a gente precisa de um combustível. E o combustível que nos move da simplicidade e ignorância para a felicidade. Você quer ser feliz? Sim. Olha aí, ó. Eu nunca perguntei para ninguém se a pessoa queria ser feliz ou infeliz, que a pessoa disse infeliz. Todo mundo quer ser feliz. O combustível que nos move da simplicidade e ignorância para a perfeição e felicidade chama-se 4 letrinhas. A-M-O-R. Amor. Mais perguntas, minha querida? Não, agora a gente pede para você deixar uma mensagem para os jovens que assistem. Que seja um ano de transformação. Transformação na prática, a partir do autoconhecimento, sem amarras, sem dívidas, sem culpa. A culpa, ela nos segura, ela nos prende ao passado, ela nos amarra, ela não nos permite perdoar, ela não nos permite avançar. Não adianta a gente ficar amarrado no passado. É como se a gente estivesse preso numa corrente no fundo do mar, querendo respirar e não podendo. Quando a gente olha essas correntes que nos seguram nessa região sem luz, nessa região de pressão, nessa região densa, a gente vai encontrar ali o desamor, o desafeto, a falta de perdão, e a gente vai encontrar a culpa, a gente vai encontrar o passado nos segurando. Não é possível a gente olhar para o futuro e para o passado ao mesmo tempo. A gente precisa olhar para frente. Que o passado sirva apenas de lição. Apenas de lição. Aquilo que foi bom, se repete. O que não foi bom, não se repete. Olhe para frente. 2026 vai ser um ano muito bacana. Muito obrigada, Eduardo, pela Valeu. participação. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com família e amigo. Tchau!